E vem conferir a crítica do anime My Stunt Death Ability is So Powered. E eu assisti mais um anime que lançou na temporada de janeiro de 2024, chamado My Stunt Ability is So Overpowered. Ou seja, a tradução livre seria: a minha habilidade de morte instantânea é tão poderosa. E, pra quem não sabe, eu vou falar sobre o que é o anime e depois eu entro na crítica dela, para poder falar um pouco sobre o título que deram pro anime. Porque, mais uma vez, são os japoneses dando aquele título que é um resumo do que é a obra. Bom, para quem não sabe, um grupo de estudantes acaba indo para uma viagem escolar. Nesse processo, eles acabam passando por um túnel e quando passam por esse túnel, eles acabam saindo do seu mundo normal e entrando no mundo medieval. Ou seja, sim, mais um anime de Isekai. A partir daí, todo mundo que está naquele ônibus acaba recebendo uma classe e um poder especial. Um é mago, um é super poderoso, um tem poder de fogo. Então varia muito de o que cada um tem lá. Apenas 4 estudantes não tiveram habilidade nenhuma, mas um ele tem uma habilidade que ainda não é reconhecida. E essa habilidade, e ele sabe que tem, é de morte instantânea. Ou seja, tudo que ele falar para uma pessoa vai acabar acontecendo desde que ele tenha o poder da morte. Então se ele mandar para o cara mais poderoso daquele mundo morrer, ele vai morrer. Se ele sentir a presença da morte, a pessoa vai morrer. Ele tem o poder mais apelão de todo aquele universo que pode ser criado. E bom, a premissa ela é interessante pelo sentido de como a narrativa e como o roteiro vai conseguir trabalhar esse poder. E por que eu falo isso? Porque como todo mundo sabe, esse poder ele é muito acima da média. Se ele falar para qualquer pessoa daquele mundo que ele vai morrer, a pessoa acabar morrendo, qual é o nível de preocupação que o público tem que ter com esse personagem? Ou a obra, ela tem que deixar você tenso, com medo, apreensivo, que o protagonista vai morrer, que o protagonista vai perder. Se você não sentir isso, para que você vai ter qualquer emoção passando pelos episódios, sendo que você sabe que nada de ruim vai acontecer com ele? Então o grande desafio desse roteiro é fazer com que esse personagem, que é praticamente imortal, se torne um personagem quebrável, um personagem que pode ser destruído. E para mim, esse é o primeiro grande problema do anime. Eles não conseguem trabalhar esse conceito que eu falei. Então, a partir daí, ele realmente consegue matar todo mundo só com o poder de eu quero que você morra. Então tem várias guerreiras super poderosas com habilidades super interessantes numa parte da obra que ele simplesmente pede para todas morrer e todas morrem. Uma tem uma habilidade, um outro personagem tem a habilidade de controlar zumbis. Ele também morre com uma certa facilidade. Uma outra tem o poder da morte e ela também morre. Ou seja, ele realmente está num nível de poder tão acima que ele acaba criando um problema para o próprio roteiro. Porque o roteirista, você vê que ele não era tão inteligente, tão criativo para poder criar armadilhas para o nosso protagonista. Então acaba sendo um problema. Os 12 episódios, depois dos primeiros, acabam ficando bem arrastados. Porque nos primeiros você ainda gosta de ver aquela situação dele tendo que matar as pessoas de uma forma interessante. Quando passa nos primeiros episódios e você vê que aquilo não vai sair daquilo e cada vez menos o nível de perigo vai diminuindo, cada vez mais você como público vai perdendo interesse. Então cada vez os episódios acabam ficando chatos e desinteressantes. E eu como público, por exemplo, não estava mais nem aí se ele ia ou não sobreviver, apesar ao longo do anime. Então esse é o primeiro problema. A premissa, ela acaba sendo um calcanhar de Aquiles para a própria obra. Ao mesmo tempo que é uma premissa interessante e que chama a atenção do público para saber como aquela situação vai ser resolvida, ao mesmo tempo o criador não teve uma boa ideia para resolver aquilo. Então se torna o primeiro problema. E o outro problema, que também seria uma boa saída para um roteiro que não é tão criativo, seriam os personagens. Porque é o que eu sempre falo em toda obra. O que faz uma obra ser boa ou não, no fim das contas, é obviamente a sua história, é obviamente a sua mensagem, a escrita, mas principalmente os personagens. Porque no fim das contas, você como público vai acompanhar a história daqueles personagens, seja de um lobo solitário, ou de um grupo de amigos, ou de um grande romance. Então a partir daí, você como público tem que ter um interesse pelos personagens para poder querer acompanhar as histórias dele. E nesse anime não é isso que acontece. Os personagens em si, se você analisar, eles não são chatos, eles não são irritantes e não são os personagens piores do mundo. Tem muitos animes que têm protagonistas e secundários piores. O problema dessa obra é que eles também não são cativantes e também são completamente genéricos.
O que você vê da estrutura daquele personagem e você imaginar que ele vai ser exatamente aquilo. Parece que eles imaginaram muito por cima o que seria um personagem mais rebelde, mais antissocial e colocaram no protagonista. Mas uma personagem que é um pouco brava, mas vai criando laços com o protagonista, está ali. As antagonistas da forma como elas são, os antagonistas que eram da sala, tudo isso que o universo tem, você acaba percebendo que é o mais clichê possível. Então os personagens também não são cativantes, não são envolventes. Então com uma narrativa que não é cativante, com personagens que não são cativantes, você com o público praticamente desiste da obra. Um outro elemento que eles poderiam trabalhar muito bem também, que também não é bem trabalhado, é o universo. Eles mostram várias características de um potencial de universo muito interessante que tem aqui. De um mundo mais sombrio, de um mundo mais moderno, de um mundo de florestas, de poderes diferentes como de zumbis, então maga infernal. Então você tem potencial para núcleos diferentes, arcos diferentes, para fazer com que essa obra, que esse universo seja expandido e explorado de uma maneira que fique interessante. Mas o potencial fica só no papel. Quando ele sai do papel, ele não funciona de maneira nenhuma, porque não tem um bom desenvolvimento. Obviamente, um roteirista que não sabe desenvolver bem sua narrativa, não sabe desenvolver bem seus personagens, não vai ser um cara que vai conseguir desenvolver bem o universo. É isso que acontece aqui. Não é um universo ruim, mas ele é pouco explorado, ele é pouco vivo. Ele faz com que você, como público, não sinta todo aquele potencial que ele tinha ali. E aí a gente vai pra parte técnica, que também é completamente mediana. Não é uma animação boa, não é uma animação fluida e nem super impactante. Com um design bem genérico, acaba sendo uma parte técnica bem mediana como um todo. Genérico na estética dos personagens, genérica na estética do universo e com uma animação que não tem aquela fluidez e nem aquela beleza de design. Parece aquele anime de pouco orçamento que o estúdio tinha e só colocou porque a ideia parecia boa. A trilha sonora ela também não é ruim, mas como todo o resto do anime, ela só é bem genérica, no sentido de que nada é marcante ali. No fim, é aquele anime que você lançou no ano e daqui 1 ano e meio você nem vai lembrar que ele existe. Só vai lembrar se do nada alguém tiver coragem de confirmar uma temporada, que eu espero que não aconteça. Concluindo, o anime My Stunt Death Ability is So Overpowered é aquele típico anime que você vai assistir e vai simplesmente depois de um tempo esquecer que ele existiu. Ele tem muita coisa ruim dentro dele, mas quando eu penso no geral, ele é muito mais genérico do que esquecível. Com um universo que não é bem desenvolvido, com personagens que não são interessantes e uma narrativa que é menos interessante ainda, esse é aquele anime que ao longo do tempo vai ser completamente esquecido. E por isso que eu fecho o anime My Stunt Death Ability is So Overpowered com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.